Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com a sua família e todos quantos nos dão o privilégio de juntos, nesta hora, adorarmos o nome do nosso bondoso e gracioso Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluias! Eu convido você a abrir o seu coração e nesse tempo juntos, adorando e glorificando o nome do nosso Deus, você possa fazer isso com toda a força, o entendimento, todo o desejo, toda a pureza da sua vida. Vamos, nesta hora, adorar o Senhor com um hino, o nosso hinário Novo Cântico, hino 19, e eu convido você a derramar-se em adoração na presença do nosso bondoso Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu lar, para juntos nesta hora nós orarmos ao Senhor, louvando pela sua grandeza, pela sua majestade, e como é bom louvar o doce nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos louvar ao Senhor. Ó Deus, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Tu és o soberano da história, que conduz a história de todos os homens e de tudo quanto o Senhor criou. Por isso, a nossa segurança, a nossa confiança de que ao aproximarmos do Senhor, nesta noite, nós aproximamos
através do novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e está em nós pelo Espírito Santo. Portanto, Pai Santo, recebe-nos, ó Deus, como oferta de amor, como culto, ó Deus, ao teu santo e sublime nome. Nesta hora, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada coração, possa visitar cada vida, ó Deus, e nos tomar com a plenitude de Cristo, e que o teu Espírito Santo nos conduza em adoração ao teu santo e sublime nome. É assim que nós oramos, no nome dele. Amém. Os salmos que nós lemos, que é o de número 100, eu quero ler um dos versículos desse salmo, que diz assim, o versículo 4: Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Diante da grande obra de Cristo por nós, manifestando o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os nossos corações constrangidos por tão grande amor, reagem a essa ação única e poderosa e que repercute e repercutirá em toda a nossa trajetória como povo de Deus neste mundo, repercute enchendo-nos de uma profunda e eterna gratidão. Por isso que num momento como esse, nós somos gratos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito, não somente em nós, mas por nós. Por isso, nós queremos lembrar nesta hora da sua obra maravilhosa por todos nós. E também, nessa data tão sublime, nós também queremos expressar nossa gratidão a Deus por todas as mães, inclusive você, mamãe, que está conosco, adorando ao Senhor nesta noite. E queremos fazer isso através de um belo hino, que é o hino de número 61. Vamos louvar ao Senhor com gratidão nesta noite. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece escondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluias! Continuemos louvando ao Senhor nessa noite com cânticos espirituais. Cante conosco, adore o Senhor conosco nesta hora. Vamos cantar agora, irmãos, Me Derramar. Que nesse momento nós possamos derramar nossas vidas diante da presença do Senhor.
que nós possamos clamar o Teu precioso nome, que nos ajuda e nos apoia em todos os momentos. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Jesus, em Sua presença, nós nos reunimos Amém. para que possamos adorar e honrar o nome do Senhor, porque Ele nos salvou, Amém. porque após a morte dele, nós fomos salvos e fomos libertos do pecado. Amém. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, e rendemos-nos aqui
que Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã. Amém. Que apesar de todas essas lutas, dessa pandemia e de tudo que temos passado, nós podemos crer que Ele vive e Ele vive em nós. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela glória de podermos ser chamados teus filhos, Deus. Amém. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor veio por nós, o Senhor morreu na cruz por nós. Amém. Te agradecemos porque hoje podemos louvar o seu nome com total liberdade, Amém. Pai. Pai, te agradecemos por nossas vidas. Sim. Te agradecemos, Deus, por cada um em suas casas, Pai, Amém. que pararam para poder louvar e honrar o teu precioso nome, Senhor. Amém, Senhor. Pai, te entregamos as nossas vidas neste momento. Senhor. E te pedimos, Deus, que abençoe o pastor Josemi neste momento, Amém. que vai nos trazer a palavra, Pai. E nos ajuda, Pai, a compreender os Sim. teus ensinamentos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom é louvar o nosso bondoso Deus com cânticos espirituais. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus 14. E hoje nós queremos trazer uma mensagem com o título Por que duvidastes? E vamos encontrar essa expressão exatamente nesse texto de Mateus 14, do 22 ao 33. Acompanhe atentamente aí, aqui na igreja, os irmãos e os amados irmãos e irmãs também, que estão nos seus lares. Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite,
foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Vamos orar. Peça ao Senhor que abra o teu coração para que você possa entender a palavra do Senhor nesta tarde e noite, e que uma mudança, uma transformação significativa possa irromper-se na sua vida a partir desta mensagem. Pai, nós estamos diante do Senhor. O Senhor chamou à existência tudo que há pelo poder da tua palavra. E a palavra se encarnou, o Logos, Cristo Jesus, o Emanuel. Ele, Senhor, é o Deus vivo, é o Filho de Deus, é o Filho do homem, que foi à cruz morrer por nós e ressuscitou e enviou o Espírito Santo que está em nós. Portanto, Pai bendito, visite os nossos corações. Aquilo que não existe venha a existir pelo poder da tua palavra. Aquilo que, ó Deus, impede-nos de contemplar a beleza da tua face, se dissipe pelo poder da tua palavra nessa hora. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a voz do Senhor. Suplicamos a ti. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este texto que nós lemos é uma passagem conhecida. Jesus, ele fez a multiplicação dos pães. E segundo o relato do evangelista João, o povo, diante daquele extraordinário milagre, já está articulando em arrebatá-lo como rei. Jesus, então, sabendo disso, Jesus vai compelir mesmo, empurrar os discípulos a embarcar no barco e que eles possam ir para o outro lado. E ele disse: eu irei depois. Jesus sobe ao monte para orar e ele fica orando a noite toda em comunhão com Deus. É o segundo momento, ou melhor, é o primeiro do segundo momento que Mateus fala que Jesus está no monte orando e orando sozinho. É significativo a gente perceber a busca de Cristo pela comunhão com o Pai. Ele está orando, só que a comunhão de Jesus com o Pai não é uma comunhão determinada pelas horas, mas pelo prazer, pelo gozo. E ali as horas vão passando. Os discípulos estão no meio do mar da Galileia, lutando contra as ondas fortíssimas, que os impede de deslizar um pouco mais nas águas daquele mar de água doce. E Jesus está orando. Nessa introdução, eu quero já despertar os nossos corações para a beleza desse texto e desafiar-nos
a entender que quem tem comunhão com Cristo tem comunhão com o Pai. E que nós devemos buscar intensamente momentos como esse. E a comunhão do homem com Deus só se dá através de Cristo Jesus. Mas não é uma comunhão que deve ser buscada olhando as horas, mas uma comunhão que deve ser buscada desejando usufruir do prazer, do gozo, da presença do Pai por meio de Cristo Jesus. É a partir daí, então, que vai desenrolar aquilo que nós propomos trazer ao coração dos irmãos nessa tarde e noite, sobre por que duvidastes. Esta é a afirmação que Jesus faz como uma pergunta retórica, quando ele está socorrendo Pedro, e os dois vão ali subir ao barco, e o vento vai cessar. E Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, por que nós duvidamos na nossa vida do grande amor de Deus? Aqui e ali nós somos encontrados como o apóstolo Pedro, como nosso querido irmão Pedro, duvidando de realidades tão portentosas. Nós estamos vivendo dias de assombro, dias de assolação, dias de trevas, dias onde os corações são tomados por grande medo, por grandes incertezas. As pessoas estão buscando respostas. O coração muitas das vezes está desassossegado. O índice de ansiedade que culmina com depressão vai seguindo quase que a famosa curva de destruição e morte que esse vírus tem assolado a terra. É num quadro como esse que eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra de consolo, porque nós vamos responder porque duvidamos na vida do grande amor de Deus, mas também nós queremos falar nessa noite como vencer as dúvidas do coração. Portanto, é Jesus que diz: por que duvidastes? E todos nós aqui e ali, em certo sentido, podemos ser gotejados por essas manifestações que assolaram a vida do nosso querido irmão Pedro, mas que prontamente a graça maravilhosa do Senhor o restabeleceu a naturalidade da caminhada. Vamos então responder por que duvidamos na vida do grande amor de Deus? É a pergunta que o Senhor faz a Pedro. Olhando o texto, nós podemos responder ao Senhor: Senhor, nós duvidamos porque nós confiamos no natural. O texto, ele fala que os discípulos estão no barco, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E Lucas e João falam dessa luta dos discípulos em chegar ao seu destino. Eles não estão conseguindo. Por quê? Porque as ondas tornaram todo o esforço deles impotente. E aqui
nós já vamos respondendo a essas incertezas do coração. Nós duvidamos porque confiamos no natural. Mas nós podemos vencer as dúvidas do coração quando nós cremos no sobrenatural do Senhor Jesus. Essa é a resposta para o seu coração, para o meu coração. Jesus, o texto diz que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. O livro de Marcos diz que, na verdade, a intenção de Jesus era tomar a dianteira deles, para que Jesus fosse apaziguando as ondas e conduzindo o barco. Mas os discípulos, eles são tomados de assombro quando eles olham uma pessoa vindo caminhando pelo meio do mar, sobre as águas, e eles vão achar que aquilo ali era um fantasma. O medo, ele transforma realidades. Ele constrói crendices. Ele cria alternativas as mais improváveis. Então, Jesus está vindo caminhando por sobre as águas. E eles então, com medo, eles gritam: é um fantasma. Muitas das vezes na vida, nós duvidamos, porque nós sempre aguardamos que as coisas procedam do natural. Numa pandemia como essa, é quase que uma afronta nesse meio científico e nessa soberba e arrogância dos povos, propor que se levante os olhos aos céus e que clamem a Deus por uma intervenção sobrenatural. Não há espaço, como eu ouvi de certo comentarista de futebol, dizendo que esse é o momento que não há espaço para Deus, é a ciência. Queridos, nós duvidamos quando nós não cremos no sobrenatural de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele deixou a sua glória, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que há, e Ele se tornou como um de nós. E Ele foi à cruz, com grande amor, morrer por nós, levar sobre si as dores, as iniquidades, os pecados, o castigo, que nos mantém cegos, que mantém o homem na cegueira. Ele levou sobre si para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele, glórias a Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é muito para aqueles que aguardam que tudo venha do natural. Nós aguardamos, é dos céus, é do Deus que tem o controle da história. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. É isso que nós temos que nesta tarde e noite sermos tomados, vencermos a dúvida do coração. Por quê? Quais as incertezas que norteiam o seu coração? As desesperanças que ancoram na sua alma?
elas têm que ser banidas, porque Cristo Jesus é o Senhor que morreu, ressuscitou, e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e a nossa vida está nas mãos dEle. Mas, queridos, por que duvidamos? Porque confiamos nas experiências. O texto diz que Jesus vem, e Jesus imediatamente lhes disse: Senhor, não aproxima. Deus é o Deus que aproxima. E o texto é imediatamente. Lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. Mas, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus aproxima. E Jesus disse: olha, sou eu. Tende bom ânimo. Não tenho medo. Sou eu. Ele está ainda sobre as águas. Nós não estamos falando aqui de um lugar onde está claro, não. Ainda estamos ali na quarta vigília. Certamente a visão ainda não se beneficiou da claridade. E o que Pedro diz? Jesus diz: sou eu, tenha bom ânimo, não tenho medo. Aí Pedro diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá encontrar com o Senhor sobre as águas. E Jesus diz: então vem. Queridos irmãos, aqui eu já aproximo o nosso coração para responder a essa demanda das dúvidas que dilaceram muitas vezes as nossas vidas, propondo vencer essas dúvidas, crendo na palavra do Senhor Jesus. Pedro queria uma experiência, ele queria andar por sobre as águas, só se ele creria que aquele ali era Jesus. Isso não é uma fé madura, isso não é uma fé robusta. A palavra de Deus leva-nos às experiências, mas as nossas experiências, elas não são elas que legitimam a palavra de Deus. Se Jesus diz para Pedro: Pedro, sou eu, não tenha medo, tem bom ânimo. E se é alguém que está sobre o mar, caminhando, ele deveria crer. Ele deveria crer. Jesus disse para Tomé, quando este coloca as suas mãos para que Tomé pudesse tocar, pois Tomé também afirmara que só creria se ele tocasse em Cristo Jesus. E Jesus diz: Tomé, bem-aventurado aqueles que crerão sem a necessidade de tocar, de ver. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele diz: não vendo, mas crendo, exultais na alegria indizível em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós duvidamos quando nós queremos ter experiências. O justo não vive por experiências, mas o justo vive pela fé. Pela fé que Deus me ama, pela fé que Deus está comigo, pela fé que Jesus disse: eis que estou contigo todos os dias até a consumação. Nós cremos, mesmo que nós não sejamos salvos das lágrimas, dos gemidos, dos apertos, das provações, das tentações,
Nós cremos que é a palavra de Jesus que nos sustenta. É a palavra de Jesus que diz: tem bom ânimo, não tenha medo, porque o medo dilacera toda possibilidade de caminhada. O medo vai aprisionar-nos e nós vamos estar, como Pedro, desejando as experiências. Queridos irmãos, Jesus disse a mim e a você, e ele continua dizendo: tem bom ânimo, não se deixe atemorizar, abater pelas forças das ondas, pelas densas trevas que estão sobre toda a humanidade. Não se deixe abater pelos diagnósticos econômicos, pelos diagnósticos da OMS, dos governos, dos economistas. Não se deixe abater, tem bom ânimo. Quem sempre sustentou vocês foi Deus. Quem continuará a sustentar vocês é Deus. Vocês comem porque é um Deus provedor, cuidadoso, misericordioso, faz chegar até vós as vossas vestes, o vosso alimento. É Ele que sustenta vocês. Portanto, vença a dúvida crendo na palavra de Deus. Mas, queridos, por que duvidamos? Porque confiamos nas aparências. Vejam só, versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós duvidamos porque confiamos nas aparências. Pedro está andando firme ali sobre as águas, mas ele começa a olhar a força das ondas, e ele tira o olhar de Cristo e ele começa a olhar as aparências, as circunstâncias, a realidade tão contraditória ao momento que ele está vivendo. E o texto diz que quando ele começa a olhar para as aparências, para as circunstâncias, ele começa a submergir, começa a afundar. Agora, as águas, que era um caminho seguro, agora começa a se abrir, começa a engolir Pedro. Mas eu quero trazer ao seu coração como é que nós podemos vencer essas dúvidas do coração, crendo na presença do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Jesus está com Pedro, e ele faz a opção de olhar para as ondas, e aquela circunstância o atemoriza, a ponto dele ir afundando. Mas Jesus está ali, e Jesus está conosco. A maneira de nós crermos e vencermos toda dúvida, toda incredulidade do coração, é nós crermos de fato que a promessa que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Quando eu a repito nessa noite, quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do
dos séculos. Pedro clama, grita, e ele prontamente está ali para socorrer. Ele é tão gracioso que não nos deixa entregues às dúvidas, à incredulidade, mas a graça suplanta a nossa capacidade de reagir à extraordinária manifestação de Deus. Eu quero desafiar o teu coração nessa noite, para que você possa voltar-se para esta palavra de Deus e você entender que Deus é o Senhor da história, é o Senhor da humanidade. Nós temos que entender que Ele é o Emanuel, Ele está conosco todos os dias, que absolutamente nada nos acontece sem a direção, a condução, a ação, o cuidado, o zelo do Senhor para com as nossas vidas. Ninguém nos toca, ninguém faz nada contra nós, nem a morte, se não estiver determinado esse dia, chegada essa hora. Nós estamos nas mãos do Senhor, a história está nas mãos do Senhor. Muitos estão desesperados, estão assombrados, estão desorientados, mas nós que cremos em Cristo, o nosso coração continua firme, continua esperançoso, porque Ele é o Senhor da história. Nada o pegou de surpresa. Isso é Deus na história. É Deus manifestando os seus planos, o seu propósito. É Deus sacudindo esse mundo. E é o mesmo Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Portanto, queridos irmãos, eis a maneira correta de vencermos a dúvida. E quando a dúvida desaparece, brilha a credulidade corajosa, resplandecente nas nossas vidas. Desafios estão por aí. Desafios estão diante de nós. Mas, queridos irmãos, nós estamos diante do Senhor Jesus, que veio de uma maneira sobrenatural, age em nós de uma maneira sobrenatural. Aquele que deixou a sua palavra e enche o nosso coração, alimente-se dela, e é aquele que está presente, é o Emanuel, o Deus conosco, conduzindo-nos vitoriosamente neste mundo. Eu quero nesta hora orar, desafiando o seu coração para que viva de uma maneira corajosa na presença do Senhor, manifestando neste mundo a fé, uma vez por todas, derramada nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta é a história do nosso querido irmão Pedro, nesse encontro extraordinário contigo no Mar da Galileia, ele e os nossos demais irmãos discípulos do Senhor. E nesse episódio, o Senhor também ministrou aos nossos corações essas verdades tão cristalinas, para que possamos viver não mais duvidando da tua presença em conduzir este mundo,
em conduzir as nossas vidas, em não duvidarmos do teu grande amor por nós. Deus bendito, visita os corações daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão amedrontados, daqueles que estão assustados, daqueles que acham que esse mundo está desgovernado, daqueles que acham que tudo isso pegou o Senhor de surpresa. O Senhor é o soberano sobre os reis da terra. O Senhor é o soberano sobre a história. E, portanto, visita esses queridos irmãos, enchendo-os com esta palavra. Ó Deus, o Deus que veio até nós de modo sobrenatural e nos mantém sobrenaturalmente neste mundo. O Deus que enche os nossos corações com a tua palavra, promessas fiéis e verdadeiras que o Senhor, ó Deus, cumpre. E Deus dá-lhe sensibilidade espiritual, ó Deus, para usufruírem do gozo da tua presença pela fé. Ó Deus, para que possamos viver verdadeiramente como nós somos, mais do que vencedores. Deus bendito, muito obrigado por esta palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos que estão aqui, nós, a partir deste domingo, nós estamos gravando. Na verdade, hoje é uma gravação, você que vai estar aí ouvindo, hoje é uma gravação, nós estamos fazendo essa gravação às 17 horas, mas no próximo domingo vai ser ao vivo, tá certo? Vai ser ao vivo. Então, continuemos orando, suplicando pelo nosso país, clamando a Deus com essa disposição, essa brava coragem que o Senhor tem derramado nos nossos corações pela palavra dele. Nós vamos convidar os irmãos aqui para ficarem de pé. Nós vamos orar, lembrando da nossa aniversariante dessa semana, a nossa querida irmã Rita, no dia 15, está completando mais um ano. Então vamos orar e depois os irmãos recebam a bênção. Pai, muito obrigado. Ó Deus, como é bom adorar o teu nome. Os nossos corações desejam, ó Deus, insistentemente na tua presença, que o Senhor sopre, ó Deus, essa pandemia, essa peste, vinda com ordem tua. Ó Deus, para que possamos voltar aos nossos encontros, onde a noiva, como corpo, encontra o seu noivo Cristo Jesus, em encontros festivos e celebrativos. Ó Deus, apressa esse momento e trabalha os nossos corações para que possamos, Deus bendito, buscar, viver em santidade na tua presença. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Rita, por mais esse ano na tua presença. Ó Deus, cada vez mais dispõe o coração da tua serva para usufruir do gozo da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, esse culto. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os restaure para uma vida transformada pela presença de Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as tão doces e necessárias consolações do Deus Espírito Santo seja sobre vós, amados, que aqui estão, e sobre todos quantos em toda a face da terra aguardam Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém.